Nesse vídeo eu vou te mostrar essa planilha, que é uma planilha para organização de eventos. Ela vai fazer todo o cálculo e dimensionamento do seu evento de forma automatizada e simples, cálculos precisos para que você não precise se preocupar. Caso você se interesse por esse material, que também é chamado de planilha de orçamento de buffet, ele está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. O que você está vendo na sua tela é o resultado final de precificação do evento, ou seja, nós já entramos com todas as informações e chegamos que o preço de venda desse buffet, desse evento, tem que ser de 66 mil, próximo a 67 mil, e por pessoa ficaria 446 mil. Lembrando, valores totalmente aleatórios, apenas para mostrar para você a funcionalidade e uso da planilha. Nós temos também aqui um detalhamento, ou seja, o valor que eu estou vendendo, os custos que eu vou ter e quanto que sobra de forma líquida para você aqui no fim das contas. Para chegar nesse resultado, nós temos uma série de informações que você vai entrar, perceberá também você ao ver a planilha aqui, o vídeo, que algumas dessas informações você vai entrar apenas uma vez, ou seja, você vai cadastrar alguns dados apenas uma vez, depois você vai fazer alguns ajustes, e depois em cada evento que você for fazer, você altera as informações. Nesse evento eu vou precisar de 8 desses, 5 daquele. Você vai alterando e a planilha calcula isso aqui automaticamente, de forma que você não precise se preocupar. Então, como que essa planilha funciona? Nós começamos aqui pelos custos variáveis. O que são os custos variáveis? Custo variável é aquele que vai mudar de acordo com a quantidade de pessoas. Não é um custo fixo. O custo fixo, por exemplo, é aquele que, independentemente do evento, se tiver um ou dois daquele, é um ou dois daquele. Não muda de acordo com a quantidade de pessoas. Agora, custo variável, sim. Por exemplo, garçom. Aqui você tem que inserir o nome do custo e tem que colocar a quantidade de pessoas para ter um daquele. Então, olha só, garçom. Eu vou ter um garçom a cada 10 pessoas. Então, eu venho e insiro 10. Quantidade de pessoas para ter um garçom, 10. E aqui o custo unitário, quanto custa ter um garçom? Que aí você pode contratar o garçom de forma para uma noite, né? No caso, para um evento só, você coloca o custo unitário dele aqui. Então, mesa é uma mesa para cada 6 pessoas, vai te custar 300 aqui no aluguel. E assim sucessivamente, né? Cadeira, é uma cadeira por pessoa, cada cadeira 50. E assim você vai inserir os dados que são variáveis de acordo com a quantidade de pessoas. Depois você vai inserir custos fixos. Custos fixos são aqueles que pode ter uma pessoa, pode ter muitas pessoas, vai ser sempre o mesmo. Por exemplo, iluminação, sistema de som, pacote de terceiro de limpeza, segurança, hostess, isso aqui não é tão variável. Se você achar que no seu conceito é variável, não tem problema. Vem aqui, coloca no variável esse custo que eu estou chamando de fixo, coloca quantas pessoas tem que ter para ter um custo variável desse e a planilha está pronta para uso, mas aqui eu coloquei o que eu entendo que é custo fixo, que aí você vai ter ou não vai ter e não depende da quantidade de pessoas. Então essas duas etapas, elas são cadastros. Você vai cadastrar tudo aqui e depois quando você for fazer o seu evento, você vai imputar esses dados. Eu quero esse, não quero esse. Você vai colocar esses dados e a planilha vai puxar as informações daqui. Você não vai ter que entrar isso aqui toda vez, você só vai ter que atualizar o custo caso mude. Fui fazer um evento e a iluminação aqui é 1.000. Aí você vem aqui, troca de 800 para 1.000 e aí vai alterar todo o cálculo que depender de iluminação. Depois nós começamos a parte do buffet. Então nós vamos entrar com duas informações interessantes aqui. Primeiro, você vai cadastrar itens sem ser carnes. Então aqui tem a salada, tem acompanhamento, tem sobremesa, tem bebida. Então você pode colocar bebida aqui também nesse caso. E aí depois nós vamos colocar as carnes. Mas primeiro, itens sem ser carne, que são itens que têm um impacto menor aí no seu custo, você sabe disso. Você coloca o nome do item, por exemplo, salada, qual que é o custo por quilo de salada e quanto em grama cada pessoa consome. Você já deve ter isso do seu histórico, do seu conhecimento. Caso você não tenha, é importante você tomar nota do histórico dos seus eventos para conseguir colocar aqui quanto cada pessoa vai consumir. Então, acompanhamento, mesma coisa, sobremesa, mesma coisa. Sobremesa eu estou colocando R$ 25,00 por quilo de sobremesa, sendo que cada pessoa consome 100 gramas. Esse é o cadastro bem simples de itens que não são carnes. Em carnes, eu vou permitir que você coloque até 10 padrões de consumo. Por exemplo, no consumo 1, as pessoas vão consumir cada uma 200 gramas, no consumo 2, 250, no consumo 3, 300 e no consumo 4, 400.
Por que isso? Porque esse item pode variar. E se esse item variar consideravelmente, você vai ter uma mudança muito drástica no seu orçamento. Então a primeira coisa que você tem que ter para fazer esse planejamento do evento é cadastrar esses diversos consumos. Depois a gente vai falar de carne, de mix de carne. Mas você vai cadastrar aqui esses padrões de consumo e depois você vai conseguir simular rapidamente o quanto que se impacta o seu orçamento do evento caso o consumo altere. Então eu sugiro que você mantenha esses aqui e depois escolha um deles na hora de montar o orçamento. E aí, por fim, nós temos os dados de carne. Então, você pode cadastrar até 6 distribuições de carne entre 10 tipos de carne. Eu vou te falar como que você usa isso. Aqui você vai cadastrar o tipo, então bovino, peixe, porco, frango e etc. Até 10 tipos. Depois, na coluna da frente, você vai colocar o custo por quilo que você tem para essa proteína, para essa carne. Então, bovino 45, peixe 35 reais por quilo. Cada coluna que eu estou chamando de MOD é uma coluna de modalidade de distribuição. Então, por exemplo, na primeira eu estou colocando 100% no bovino. Então, nesse buffet, nesse evento, vai ser só carne bovina. Você coloca 100 no bovino e 0 nos outros. Depois, eu vou no mod 2, que é a segunda modalidade, eu vou colocar bovino e frango. E quando eu coloco bovino e frango, e aí mais uma vez, você tem que ter dados históricos do seu negócio para comprovar isso, mas eu estou colocando aqui, se eu tiver bovino e frango, 80% do consumo vai para o bovino e 20% vai para o frango. No 3, você vai colocar bovino, peixe e frango. E aí eu estou falando que 50% vai para o bovino, 25% para o peixe e 25% para o frango. Então, cada modalidade que você cadastra é uma combinação de carnes que você está tendo e essa combinação vai ter um mix natural ali de demanda. Quando você colocar diversas carnes ali para os seus clientes no evento, você vai ter uma distribuição automática por meio dos próprios clientes de como que essa demanda vai se distribuir, de forma que sempre dê 100% aqui embaixo. Então, você vai cadastrar essas modalidades para depois escolher, né? Porque às vezes o seu cliente tem um limite de orçamento e tal, é legal já ter isso aqui cadastrado para você falar, com esse valor eu consigo fazer esse mix aqui para você. Eu consigo fazer bovino, peixe, porco e frango, por exemplo. Então você já deixa tudo aqui cadastrado. O que nós vimos até agora era basicamente cadastro. Basicamente cadastro que você vai fazer uma vez só e só vai voltar depois quando você tiver que atualizar valores. A partir de agora, nós vamos desenhar o seu evento. Então você vem aqui na aba de Input e começa a colocar dados do seu evento. Primeira coisa, é um evento para quantas pessoas? Eu estou simulando 150. Vamos supor que a gente vai fazer um evento para 200 pessoas. Vem aqui e coloca 200. Depois, padrão de carne. O padrão de carne é aquele de quantas gramas de carne cada pessoa vai comer. Eu vou sugerir que é o consumo 3. Consumo 3, seleciono aqui e ele lembra aqui para mim, ó, o consumo 3 é 300 gramas de carne por pessoa. Achou pouco, achou muito? Muda, vai para o consumo 2. Vai para o consumo 4. Aqui vai aparecer quantos gramas de carne cada pessoa vai comer na média. Vamos colocar o consumo 3, 300 gramas de carne por pessoa. Qual modalidade de carne a gente vai escolher? A1, que é 100% bovino? A2, que é 80% bovino e 20% frango? Nesse caso aqui, lembre-se, né? Não é que você vai forçar as pessoas a comer 80% bovino e 20% frango. É que, pelo seu conhecimento, naturalmente, quando tem bovino e frango, a demanda se comporta dessa forma. É a modalidade 3 que a gente vai pôr peixe junto com o frango e com o bovino? Vamos supor que é a modalidade 1, só bovino. O custo mais alto para você também, mas vai ser um churrasco aqui, por exemplo. Depois você vai colocar aqui embaixo a margem de lucro desejada, ou seja, se você cobrar 100 mil do seu cliente, te sobra de lucro 20 mil. Então coloco 20%. Ah, e se eu cobrar 100 mil, eu quero que me sobre 25 mil. Coloca 25%. Essa é a margem de lucro percentual em relação ao seu preço de venda que você quer ganhar. E aí aqui por fim, você vai poder colocar até 5 taxas variáveis que são percentuais que impactam a receita. Então, por exemplo, imposto. Imposto, se você vender a 100 mil, o imposto vai morder um percentual desse valor. Você vai colocar aqui. Ah, e eu vou fazer o evento e vou deixar o cliente parcelar no cartão. Coloca a taxa do cartão que você tem. Então, eventuais taxas que impactam o seu preço de venda, a sua receita, o seu faturamento, você vai colocar aqui para que a planilha dimensione da forma correta. Depois nós vamos, a título informativo, trazer para você o consumo. Então, aqui é o consumo ex carnes. Sem ser as carnes. Aqui você não mexe em nada. Aqui a planilha já está pronta só para você ter uma ideia.
Aqui, todos aqueles itens que não são carnes, como salada, acompanhamento e sobremesa, eu faço a conta para 200 pessoas. Ou seja, eu tenho aqui o custo por quilo, etc. E chego que isso vai me custar R$ 2.050 para 200 pessoas. Aqui já está pronto. Carnes, mesma coisa. Eu tenho aqui um consumo estimado de 300 gramas por pessoa para 200 pessoas. É uma modalidade que só tem bovino, fica 2.700. Detalhe, se eu não ir para o bovino, ó, tá dando 2.700 aqui só o bovino. Se eu selecionar, por exemplo, uma modalidade que é bovino, peixe e frango, cai para 2.250. Então barateia um pouco o orçamento. Por isso que eu digo que é legal você cadastrar os cenários de carne, por exemplo, porque caso não fique ali tanto na expectativa do cliente, você consegue baratear rapidamente. É só mudar a caixinha aqui, muda a modalidade e já está dimensionado também. E aí depois você tem os custos variáveis. Lembra aqueles custos que eu falei que é um garçom a cada 10 pessoas? Você vem aqui e seleciona o que vai ter nesse evento. Por exemplo, eu já selecionei o garçom, selecionei a mesa, cadeira. Vou selecionar algum que não tem aqui também, ó. Toalha de mesa, por exemplo. Toalha de mesa já calcula para mim. A cada 6 pessoas eu tenho que ter uma, então eu tenho 200 pessoas, vou precisar de tanto, vai te custar tanto. Ele já calcula para você. A menos que você queira colocar uma quantidade manual, né? Por exemplo, garçom, é um garçom a cada 10 pessoas, eu preciso de 20 garçons. Mas aqui eu quero colocar 30, nesse caso eu vou colocar 30. Beleza, você vem aqui e coloca a quantidade manual. Não, nesse caso o cliente ele quer baratear o orçamento, eu avisei para ele que tem como baratear algumas coisas, eu vou colocar ao invés de 20, que é o cálculo, eu vou colocar 15 garçons, beleza? Vai sair essa quantidade manual, vai baratear um pouco, mas nós sabemos os impactos disso. Então aqui é o dimensionamento de custos variáveis de acordo com a quantidade de pessoas. Custos fixos, mesma coisa, é que aqui não vai depender da quantidade de pessoas. Você só vai selecionar o custo fixo, por exemplo, a hostess, e vai colocar se você quer uma, se você quer duas, se você quer 3, enfim, vai variar de acordo com o seu feeling, a sua necessidade, porque esse custo é fixo e não variável no seu evento. E aí, por fim, nós temos o rateio. Essa é a última etapa da planilha, que são os custos que não estão ligados diretamente a esse evento. Você está fazendo o evento, mas você tem o seu prolabore. Você tem um combustível para você rodar durante o mês. São despesas que não estão ligadas ao evento, não são custos do seu evento, mas são despesas que existem. Então você vai inserir aqui o nome desses custos que eu coloquei: prolabore, energia do escritório, outros gastos gerais que não são do evento, o custo total dele no mês e quanto que esse evento vai pegar, vai ratear. Eu estou colocando 25%. Então 25% é em torno ali de 4 eventos no mês, cada evento você rateia 25%, e aí você tem que repassar esse custo aqui lá para o seu cliente. Não que você tenha que falar para ele esse custo, né? Não, mas você vai ter que levar em conta isso no cálculo. Uma vez feito tudo isso, nós temos o resultado. Olha só, de forma muito simples. Você vai ter que cobrar 94 mil do seu cliente, porque você tem um buffet de 4.750, você tem toda uma estrutura aqui de custos variáveis que acaba pesando bastante, né? Garçom ali, mesa, etc. Custos fixos, custos indiretos, eu somo tudo isso, eu coloco um preço nisso e eu vou cobrar R$94 mil, desculpa, do seu cliente, por pessoa, R$471. E aqui do lado tem toda uma evolução. Eu cobro 94 do cliente, eu tenho 15,8% de taxa na receita, tenho custo variável, tenho carne, tenho outros consumos que não são carne, tenho custo fixo, tenho custo indireto, me sobra 23 mil líquido desse evento, que é 25% de margem, que eu tinha colocado. Se você mudar, por exemplo, para 20% de margem aqui, vai te sobrar 20%. Aí você vai cobrar um pouco menos, você espremeu a sua margem e aí você entregou esse valor para o cliente. É interessante você ver que é uma planilha totalmente dinâmica. Então chegou no cliente, deu um valor um pouco fora, você tem a opção de mudar o consumo de carne, tem a opção de estimar um outro cardápio, tem uma opção de diminuir um pouco ali os custos unitários, tem uma opção de diminuir a quantidade de itens variáveis, pode diminuir a sua margem, embora não seja indicado. Então tudo isso é feito com essa planilha de planejamento de evento. Como eu te disse, essa planilha é automatizada, é de uso muito simples e ela pode te ajudar no seu dia a dia para os seus trabalhos de eventos. Você pode adquiri-la por meio do link que está aqui na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não perca a oportunidade de ter uma planilha bastante inteligente e precisa te auxiliando no seu dia a dia. Nós nos vemos por aí e até mais.